E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira, e hoje estarei trazendo mais um vídeo sobre pecado. E um assunto bastante interessante. Como vocês já puderam ver aí no título do vídeo, pecou? É uma pergunta, uma indagação. Se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus. Sabemos que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Assim como vai dizer Isaías, capítulo 59, e o verso de número 2. O pecado vai fazer separação. É muito interessante o que Isaías vai dizer. Deus está aqui e nós estamos aqui. Ele vai dizer que o pecado faz separação entre nós e Deus. Ou seja, Deus vai continuar aqui, vai fazer a separação nós de Deus. Ou seja, somos nós que vamos nos distanciar e Deus vai permanecer no mesmo lugar. Ou seja, quando pecamos, somos nós que nos afastamos do Senhor. Somos nós que entristecemos o Espírito Santo. E é por isso que o título do vídeo vai dizer pecou. Ou seja, separou-se de Deus, aproxime-se dele. Porque Deus vai estar no mesmo lugar, com o mesmo nível de amor, com o mesmo nível de compaixão. Ele não muda de acordo com o nosso pecado, ele não vai mudar o seu amor, a sua glória, a sua perfeição de acordo com o que pecamos. Não, Deus vai continuar no mesmo lugar. Deus vai continuar no mesmo estado. Somos nós que vamos nos distanciar dele. E é por isso que pecou, transgrediu, passou do limite. Vá correndo para Deus, porque todos nós já falhamos e ainda iremos falhar. Isso está em Hebreus, capítulo de número 3, Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 12. Romanos 3, 9 a 12. Que vai dizer: pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Agora Romanos capítulo 7, os versículos 18 e 19 vai dizer: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, todos nós já falhamos e ainda iremos falhar. Infelizmente, essa é a nossa natureza. Como Paulo vai dizer no versículo 18, eu sei que em mim, ou seja, quando eu falo em mim, em minha carne, ou seja, em minha carne, minha natureza, ela é pecaminosa. Se depender da minha carne, eu sei que ela vai escolher sempre fazer o mal, escolher sempre fazer o errado, ela vai escolher sempre pecar, ela vai se inclinar mais para o pecado, ela vai se inclinar mais para o erro do que adorar, do que agradar, do que satisfazer a Deus, porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é pecaminosa de natureza. Ela sempre vai escolher o mal. Por isso que ela vai dizer, o bem que eu quero fazer, ou seja, a minha vontade é de fazer o bem, mas eu não faço. O bem que eu quero fazer eu só não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ou seja, todos nós falhamos. Só que há uma diferença nesse negócio. Quando eu falhar, o propósito é depois que você falha. O propósito, a diferença está depois que você falha. Ou seja, não deixe que o seu pecado te condene, de te fazer sentir envergonhado ao ponto de se afastar de Deus. Ou seja, do momento que você pecou, o que vai mudar a sua vida, o que vai mudar o seu caminho, o que vai mudar a sua trajetória, é o que você vai fazer depois que você peca. 1 João, capítulo de número 1, e o versículo, a partir do versículo 6, vai dizer assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus,
Mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, o versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas, o que acabamos de ler, vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o interessante agora em Provérbios, capítulo de número 28, e o versículo de número 13, Provérbios 28, 13, vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, há dois estilos aqui, dois caminhos: aquele que peca e aquele outro que também vai pecar. Mas esse peca, ele encobre as suas transgressões. Ou seja, ele peca, ele se sente tão envergonhado que ao ele ir correndo pedir perdão para o Senhor, se confessar, se arrepender, ele se sente envergonhado. Ele vai colocar em sua mente, ou seja, Satanás vai colocar coisas em sua mente que ele vai aceitar isso. Se condenar, se envergonhar, se sentir tão sujo, tão injusto, que ele não tem a capacidade, não tem a vontade de chegar até Deus e pedir perdão e se arrepender e se confessar diante do Senhor. Ele simplesmente vai encobrir o seu pecado, ou seja, ele simplesmente vai deixar para lá, simplesmente não vai pedir perdão porque ele se sente tão envergonhado, tão sujo, tão impotente, tão incapaz de chegar até o Senhor, que ele simplesmente encobre as suas transgressões. E vemos a consequência de quem faz isso: nunca prosperará. Ou seja, nunca terá o perdão, nunca terá alguma coisa bem sucedida, nunca terá algo do Senhor, porque está encoberto. Mas o Senhor não sabe? Ele sabe, mas o Senhor quer ouvir isso de você. Ele quer ouvir você se confessando. Ele quer que você demonstre a Ele que você está arrependido e que quer essa misericórdia do Senhor. A outra parte é a mesma. O outro também pecou, mas o que ele fez? Ele foi confessar. Ele foi se arrepender. Ele confessou e deixou. Confessou e se arrependeu. E a consequência dele? Alcançou misericórdia. Ou seja, pecou, errou. A nossa natureza, como Romanos 3, 9 a 12, Romanos 7, 18 e 19 vai dizer, pecou. Infelizmente vamos pecar. Só que eu gosto de dizer, é o que está escrito em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 6. Aquele que conhece ao Senhor não vive pecando. Não vive pecando, não continua na prática do pecado. Pecar, todos nós vamos pecar. É o que 1 João diz, aquele que disser que não pecou, acabou de pecar. Mas viver pecando é diferente. Não é viver na prática do pecado, não é gostar do pecado, não é alimentar do pecado. Um exemplo muito bem claro aqui é de João, de Pedro e Judas. Por que Pedro e Judas? Ambos pecaram. Ambos pecaram. Pedro negou o Senhor. Judas também não negou o Senhor. Negou o Senhor. Entregou o Senhor para os prisioneiros lá, para os guardas, para prenderem Jesus. Ambos pecaram. Ambos negaram Jesus. Ambos erraram. Ambos transgrediram. Ambos desviaram. Só que a diferença de Judas para Pedro, o de Judas está na parte A do versículo 13 de Provérbios e de Judas está na parte B de Provérbios. Judas, ele negou o Senhor, ele pecou ao Senhor. Ou seja, vamos supor aqui, normal, ele errou, ele pecou, mas se ele saísse dali, indo correr para um lugar e chorar, pedir perdão, se confessar, se arrepender, reconhecer que ele fez foi errado, ele teria, eu creio, que ele teria alcançado misericórdia do Senhor e o seu pecado, o seu erro seria perdoado. Mas ele se sentiu tão envergonhado, ele se sentiu tão injusto, ele se sentiu tão incapaz que ele não foi pedir perdão. Ele não foi se arrepender, ele não foi confessar, ele foi fazer o que? Ele foi encobrir
a sua transgressão. E o que aconteceu? Se enforcou, caiu de um penhasco, e ali vocês conhecem a história, ou seja, nunca prosperou. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Errou, pecou, negou, desviou. Mas ele não foi encobrir suas transgressões. Ele não foi tirar a sua própria vida. Creio que Pedro ali, ele se sentiu injustiçado também. Ele se sentiu ali sujo. Ele se sentiu ali impotente. Ele se sentiu incapaz, envergonhado. Mas ele foi sair e foi chorar amargamente. Ele foi reconhecer o seu erro, ele foi reconhecer o seu pecado, ele foi reconhecer as suas transgressões, ele foi se arrepender, ele foi confessar diante do Senhor o que ele tinha feito. Ou seja, a diferença é que todos vão pecar. Todos vão pecar, não há um justo sequer, não há um que não tem erro, não há um sequer. Todos vão pecar. Infelizmente, quando estivermos nessa terra, todos irão pecar. Todos estarão sujeitos ao erro, ao pecado, a se inclinar para as coisas más. Mas o que vai fazer a diferença é o que você vai fazer depois que você pecar. A diferença vai ser que decisão você vai tomar. Você vai encobrir as suas transgressões, se sentir envergonhado, se sentir sujo, se sentir como se fosse algo normal, algo comum. Eu sou pecador mesmo, eu vou pecar mesmo, e vai acabar encobrindo as suas transgressões. Ou você vai se arrepender, você vai chorar amargamente, você vai não se contentar com o pecado, não se acostumar com o pecado. O pecado não faz parte de mim, então você vai lá confessar, se arrepender, e a consequência vai ser alcançar a misericórdia. Então pecou, se aproxime de Deus. O pecado vai te separar, então corra para os braços do Pai. Pecou, corra para os braços de Jesus. Não queira permanecer longe, não queira deixar levar pelos pensamentos que Satanás irá colocar na sua mente após você pecar. Então pecou, se aproxime de Deus. Pecou, errou, se sujou, se sentiu contaminado, se desviou, se inclinou para o mal, corra para os braços do Pai. Então, pessoal, você que gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E você que chegou agora, não é inscrito, faz alguns vídeos que você está assistindo, mas não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço dos nossos inscritos. Então, pessoal, muito obrigado. Até uma próxima sexta-feira. Fui.